Olá, meus irmãos, graça e paz. Pastor Francisco aqui, José, mais conhecido como Pastor FJ. Eu queria trazer um tema muito relevante para os nossos dias. Queria falar um pouco sobre a redenção. Lembra, dentro da nossa cosmovisão bíblica reformada, criação, queda, redenção e consumação devem nutrir a nossa mente para que, por meio desses 4 pilares, possamos definir todas as nossas respostas concernente às perguntas que o mundo secularizado nos faz. E pensando nisso, eu queria trazer um texto para falar sobre redenção, que está lá em Gênesis 1, verso 21, que diz assim: E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, esse texto nos mostra aquilo que eu chamo de o quadro da graça do Senhor Deus sobre a vida de Adão, de Eva e para toda a raça humana. Nós poderíamos tratar isso de 2 formas: graça salvadora versus graça comum. Porém, deixa eu rapidamente relembrar como antes de Cristo nos salvar, nós nos encontrávamos. O pecado trouxe o quadro da desgraça sobre Adão, Eva e toda a raça humana. Nós chamamos isso de o pecado original que foi agora imputado sobre toda a raça humana. A desobediência trouxe severa desgraça. O pecado, ele desnudou os olhos de Adão e Eva. O pecado trouxe maldição. O pecado mostrou que era impossível o homem ser Deus. No verso 7 de Gênesis 3, Adão, por causa da sua desobediência, ele soube que estava nu. Ou seja, aquilo que não lhe trazia vergonha, acusação e culpa, agora é o martelo da acusação. Sabe, essa foi a desgraça do pecado. O pecado em nós nos mostra a nossa natureza, a culpa, a vergonha e principalmente a condenação. E é por causa do pecado que todos nós somos, por merecimento, réu de culpa. Somos culpados diante de Deus e merecíamos, de fato, a justa sentença de condenação eterna da parte de Deus. Porém, irmãos, o que o verso 21 de Gênesis 3 quer nos ensinar? Esse verso quer nos ensinar que Yahvé, Elohim, é gracioso. Que o Deus dos eleitos, esse Deus nos mostra um quadro muito maior do que o quadro da desgraça. Yahvé, Elohim, nos apresenta o que eu chamo de o quadro da graça redentora do Deus Trino. Irmãos, Deus em Gênesis 3,15... depois de Adão ter desobedecido a Deus, o próprio Deus prega pela primeira vez o evangelho para o primeiro casal, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Irmãos, crer naquilo que o Deus Trino falou em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, era o suficiente para que o homem daquela época fosse justificado e com isso recebesse a redenção. Porém, o Deus Trino vai além. Yahvé Elohim sacrifica o primeiro animal para nutrir fisicamente a nudez do primeiro casal. Mas principalmente, esse primeiro sacrifício mostrou como seria o modus operandi de Deus. Um dia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria para que, por meio da sua morte e ressurreição, ele pagasse o preço pelo nosso resgate. Esse sacrifício, portanto, já apontava para Cristo, que morreria na cruz, e o seu sangue iria cobrir a nossa nudez espiritual. Lembre, irmãos, a função do pecado. O pecado nos desnuda, o pecado nos desnudou, porque é isso que o pecado faz. O pecado rasga a nossa comunhão com Deus e nos deixa nus, porém a graça de Cristo traz redenção. E a redenção é aquela ideia de que alguém pagou um preço altíssimo pelo nosso resgate. Não um preço de coisas perecíveis, não o nosso dinheiro, não a nossa fama, não a nossa força, não a nossa beleza. A graça de Cristo traz redenção
E para quem crê na mensagem do Evangelho que ressuscita mortos espirituais, essa mensagem cobre a nossa nudez e nos reveste do novo homem que agora, cada dia, deveria ter como propósito se parecer mais com o seu Redentor. Irmãos, a mensagem de redenção é a mensagem principal do Evangelho, porque nos mostra que alguém teve que ser propiciação pelos nossos pecados. Queria que nós lembrássemos de algumas coisas importantes aqui. Lembre-se que o pecado só tem o propósito de nos desnudar e de nos acusar e condenar. Esse é o quadro da desgraça do pecado na vida do ser humano. Mas eu também queria que vocês lembrassem o seguinte: somente por meio da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que pagou um altíssimo preço na cruz, é que você pode ser resgatado e redimido. A redenção chegou não por coisas, lembra, perecíveis, mas por meio do derramar precioso do sangue do nosso Senhor Jesus. E com isso traz redenção total. Como receber essa redenção? Como ser justificado e salvo diante de Deus? Admita que diante de Deus você é um pecador. Se arrependa dos seus pecados e crê que somente Jesus Cristo, somente Ele é o mediador do pacto e o único que pode salvar um pecador dos seus pecados. A redenção veio para um povo exclusivo dentre todos os povos dessa terra. Que você possa crer na mensagem redentiva que nos mostra que alguém pagou um altíssimo preço pelo nosso resgate. Que Deus te abençoe.